E aí, galera, bora lá? Continuando então, ó, mais uma aula sobre os espaços tradicionais ou agrossistemas tradicionais, né? A gente vai começar então com o pastoreio nômade. O que que vem a ser o pastoreio nômade? Bom, o nome já fala tudo, né? É um pastor nômade. Ou seja, ele vai criar ali, se você está com ovelhas, alguma coisa na cabeça, pode manter, né? Ele vai criar então suas ovelhas e tal, só que ele não vai ter uma residência fixa, tá bom? Pastor tem bastante, né? Mas com residência fixa. Esses aí são os nômades, tá bom? Então, quais as principais características desse tipo aí de criação, né? Mas é um agrossistema. Ele vai ocorrer em regiões desérticas ou regiões montanhosas, né? Por quê? Porque para você ser nômade, quer dizer que você vai ficar rodando por um monte de lugar que não tem dono, né? Então, logicamente que, por exemplo, ó, aqui no Brasil, dá para você ser um pastor nômade onde? Olha, nem no sertão nordestino, né? Então é uma situação que, digamos assim, é uma região com grandes dificuldades para sobrevivência, né? Não é qualquer lugar, não. Beleza? Então, ó, eu já coloquei aqui de cara para você uma imagem de alguns pastores nômades, né? Esses aí são os tuaregs, né? Eles vivem então no deserto do Saara e eles fazem uma coisa assim bem tranquila, né? Eles criam camelo no deserto do Saara, né? Então, logicamente que você pode ter não só a criação de camelo, mas criação de gado, né? De caprinos. Os caprinos são os mais numerosos nessa situação. E por quê? Bom, porque eles são bastante resistentes, né? E daí você até pode falar, nossa, mas é mais resistente que um camelo? Então, o camelo é ideal para o deserto, né? E se você viver numa região montanhosa, o que você faz com o camelo, né? Então, os caprinos estão em regiões mais frias e montanhosas, beleza? Então, eu coloquei uma imagem, né, de um povo africano que também vai criar gado. Então, esses caras, o que que eles fazem? Eles ficam aí nessa determinada região, né? Enquanto a pastagem estiver boa, você bem pode ver aí pela imagem, né, que está tudo começando a ficar meio amarelo, meio seco, ou seja, eles vão ter que vazar daí rapidão. Então eles criam gado, eles vivem então exatamente assim, criando gado, coletando algumas plantas tal, porque eles não vão produzir, não vai ter agricultura, né? Eles vão vazar, eles vão para outro lugar, beleza? Daí uma questão que é bastante interessante, né, é que esses caras eles vão viver buscando água e pastagem. Isso em todos os quesitos, né? Então imagine, ó, como é que você seria tipo um tuareg vivendo lá no deserto, né? E vocês entenderam o que eles estão fazendo aí? Eles cavaram até achar água, né? Não deve ser a melhor água do mundo, mas nem a pau, né? Então eles vão lá e fazem isso. O que é interessante é que, meu, esses caras eles precisam conhecer muito o território onde eles vivem. E outra coisa, eles precisam também conhecer muito bem os climas, né? A sequência do clima, então, na região que eles vivem. Por quê? Porque dá para fazer previsão do tempo, né? Você nunca viu que nem, principalmente que nem o vô, né? Chega e dá aquela olhada pro céu e fala, amanhã vai chover. Mas faz, viu no jornal, né? Não, não viu. É por quê? Porque, na verdade, a previsão do tempo faz exatamente isso, tá? Ela analisa as condições e fala, olha, chuva, chances de chuva, né? Ou seja, o domínio de conhecimento climatológico e territorial para esses caras é fundamental, é uma questão de vida ou morte, beleza? E daí a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem talvez seja a mais bonita de se ver. Por quê? Antes de mais nada, tá? Ela ocorre principalmente no Sudeste Asiático, incluindo o Sudeste da China, tá bom? Aqui, ó, nessa região, tá bom?
É uma região que vai ter aí uma certa quantidade, né, de montanhas, de morros, né? Aqui, ó, Myanmar fica no comecinho aqui do que vai ser ali mais para frente a cadeia que forma o Everest, né? Ou seja, tem sim, tem elevações aí nessa região, sim. Beleza. Eles vão produzir principalmente risicultura, né? Para você que é o garotão do playground que nunca viu um pé de arroz, isso aí é um pé de arroz, tá vendo? Então, o que eles fazem? Eles vão produzir arroz em grande quantidade. Essa imagem aí é uma boa para você guardar, né? É que eu só não achei uma imagem tipo, uma da família inteira, que seria mais interessante, mas nunca tem imagem assim tão bonitinha, pertinho, né? E a família inteira, né? Então eles vão produzir arroz. A mão de obra é bastante numerosa, olha só. O que é interessante? Fala, nossa, que família grande, né? Porque se o trabalho é familiar e a mão de obra é numerosa, então, aí que tá. Essas propriedades, elas não são grandes. Então, o que eles fazem? Eles juntam os vizinhos e tudo mais e fazem um mutirão para irem lá colher, né? Nesse caso aí, ó, não é arroz, tá bom? Mas é sim na região do Sudeste Asiático. Por que a gente sabe? Olha o chapéuzinho, né? Então esse chapéu aí, porque os caras eles ficam abaixados, ó, quase que o dia inteiro, né? Se você colocar um chapéu normal, você torra a nuca, beleza? Então, ó, olha só que imagem linda. Deixa eu só voltar. Ah, tá. Eu queria ver o que eu ia falar. Olha que imagem linda, né? E pelo menos parece aí, né? Três crianças ali passando ali embaixo, né? O que é interessante? Tá vendo? Tem umas casinhas aqui, ó, né? Tem umas casinhas aqui e tal. Essas crianças aqui, ó, na maioria das vezes, elas ficam nessas casinhas aí e ficam tocando passarinho, às vezes aparece macaco e tudo mais, que vão comer essa produção, e aí eles vão lá e tocam, espantam, né? Essa produção aí é bastante notável o seguinte, o terraceamento. Se você pensar isso aqui, ó, antes de ter essa produção, isso aqui era um morro, né? Um morro, ó, aqui do outro lado outro morro. E o que esses caras fizeram? Olha, aqui o topo, né, a parte mais elevada, eles cortaram mesmo, né? Deixaram uma área plana aqui bastante grande, né? Aí depois, ó, eles vão fazendo essas escadas, né? Por quê? Porque se não fosse isso, eles não iriam conseguir produzir, né? Eles vão lá então e criam esse terraceamento, né? O que é interessante? Para produzir arroz, você precisa de uma área alagada. O que eles fazem? Eles fazem praticamente à mão aqui, olha só, dá para ver bem aqui, as barreiras, né? E daí quando chove, você vai ter o acúmulo de água aqui nessas regiões. Esse acúmulo de água, então, vai gerar uma possibilidade, uma fertilidade, então, para que o arroz produza, beleza? Então, a produção de arroz aí é imensa, é muito grande, só que o consumo é todo interno. Por quê? Porque nessa região aí, ó, a China, por exemplo, né, até no Japão se produz assim, tá? A população é muito, muito grande, né? A Índia está ali do ladinho, então a produção vai ser toda consumida ali internamente, não é para exportação, beleza? Agricultura mediterrânea. A agricultura mediterrânea, ela vai ter características muito próprias. Ela vai ter o clima mediterrâneo e o solo tem que ser ali da região, né? O clima mediterrâneo vai gerar poucas chuvas, né? Ele é praticamente semiárido. E a produção ela é toda feita manualmente. Eles evitam a tecnologia. Por quê? Bom, porque o solo dessa região e o clima que vão dar as principais características, né? Então, olha só, isso aqui ó, são pés de uva, né? As videiras. Olha só a grossura dos pés aqui, né? Ou seja, são pés de uva aí bastante antigos, né? Ou seja, eles não mexem, eles não tiram, eles mantêm exatamente o mesmo. Então, olha só,
né? Uma característica aí bastante interessante de toda a região, né? Algumas áreas bastante inclinadas, tal. O solo nem é tão rico assim, né? Olha só que top, né? Se eu não me engano, esse aí é a região de Champagne. Se você acha que você já tomou champanhe, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, não. Você não deve ter tomado. Você não deve ter tomado. O que você tomou foi um espumante, né? Porque champanhe é o espumante da região de Champagne, na França, né? Você tem, então, já o nome revelando isso para você. Então, eles são bastante caros, né? Caro quanto? Bom, para você manter uma tradição, tipo assim, ó, tem hotel que os caras vão lá e eles ajudam a colher e tudo mais, tá vendo? O cara tá jogando o negócio das costas aí, lotado de uva, a mulher tá socando ali com esse porrete, tipo, para ela caber dentro desse primeiro balde, e depois disso eles vão lá, diminuem um pouco da quantidade de uva que tem em cada balde, e eles pisam, né? Pisam a uva e tudo mais, não lavam o pé, por quê? Porque é comprovado que algumas características do solo ajudam também na fermentação do vinho, ou seja, você vai tomar um vinho caro pra cacete ainda com alguns pedaços do pé dos outros, né? Mas enfim, então, tem turista que paga para ir lá ajudar, para pisar a uva, né? Uns negócios muito doidos. E aí você até pode pensar, fala, meu, mas por que que se faria uma coisa dessa? Bom, o produto final é extremamente caro, então vale muito a pena. Vale tanto a pena que esse aí é o último dos agrossistemas tradicionais. Só para você ter uma noção, todo mundo tenta copiar. Qualquer lugar que o clima é parecido com o Mediterrâneo, eles tentam produzir vinho, né? E por que será que eles fazem isso? Porque o valor dos vinhos ali produzidos, azeite também, tá? Mas o azeite não é tão caro assim. Agora presta atenção nisso, ó. Eu dei um Google rapidinho só para ver o preço. Olha só que da hora. A champanhe Dom Perignon, R$ 26.000. Hã? Vamos plantar uva em casa, né? Ou seja, é por isso, tá? Então eles mantêm tudo isso, mas a produtividade não vai ser tão grande. Mais um motivo para ser caro assim. Então, é exatamente isso. Então, todos os lugares que você tem esse tipo de clima, eles tentam produzir vinho, né? Beleza? Então, senhores, ó, a agricultura mediterrânea é o último dos agrossistemas, porque eles tentam evitar o máximo o uso de tecnologia. Eles conseguiriam utilizar, mas não usam para não desvalorizar o produto. Beleza? Então, that's all, folks. Abração para vocês aí, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.